Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à primeira aula sobre Data Studio Tips, em que eu dou algumas dicas de como utilizar a plataforma de dashboards Data Studio. Essa aula, na verdade, é um misto aí entre SQL, o BigQuery, né, a plataforma que vocês já conhecem através de outros vídeos que eu faço, e também o Data Studio ou Data Studio. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho como a gente consegue explorar os resultados de uma consulta SQL do BigQuery lá no Data Studio, né? Então, a gente utilizar ali a nossa tabela de resultado, mas em forma de gráfico, tá legal? E para isso, a gente vai utilizar o projeto, né, de dados públicos do BigQuery, né, que ele oferece todos esses datasets aqui de forma gratuita, né, para você explorar e realizar suas consultas SQL. E, aliás, é uma boa forma aí de você aprender a linguagem SQL. E a gente vai utilizar esse Covid-19 Italy, né, que tem aqui os dados sobre o Covid-19, né, só que na Itália, né, somente na Itália. A gente tem aqui dados diários, né, a gente vê uma coluna de date, né, que tem cada um dos dias aqui, e tem várias informações. Tá? E o que a gente vai trabalhar mais nesse exemplo são aqui os novos casos confirmados, né? Então, total de novos casos confirmados, né? Aqui traduzindo para o português, como chama essa coluna, né? Então, a gente pode realizar aí uma query. Eu vou querer pegar somente aí os casos confirmados nos últimos 30 dias, tá? Só que por dia. E aí, como que eu posso fazer isso? Aqui a gente sabe que tem o botão de consultar tabela no BigQuery, que já torna muito mais prático e rápido. Aqui eu vou tirar o limit, né, que a gente não precisa de limit nesse caso. E eu vou selecionar aqui, né, a gente vê que o nosso campo de date, ele tem também o horário. A gente não precisa aqui no nosso caso, o horário. A gente só quer realmente a data específica de cada um desses campos de date. Tá? Então, simplesmente vou colocar date, né, porque é o nome do nosso campo, só para pegar a parte de ano, mês e dia, e vou chamar de data. Né? Ou, na verdade, vou chamar de dia. Tá legal? E aí, eu vou pegar aqui o outro campo que é New Total Confirmed Cases, né, que são todos os casos ali confirmados. Então, New Total, se eu der um tab, aqui ele já vai completar, né, porque eu já escrevi o começo da coluna, e aí sim ele já consegue completar com os nomes que ele tem aqui da tabela. E aqui eu vou chamar de casos confirmados, tá? Só isso aqui, traduzindo para o português, que aí fica mais fácil da gente entender. Só que eu quero dos últimos 30 dias, né? Então eu vou restringir a nossa data, né? Que eu chamo de date aqui, para somente os últimos 30 dias. Como que eu faço isso? Então, a nossa data tem que ser maior ou igual a hoje menos 30 dias. Então, current date menos interval 30 day, né? 30 dias, aqui traduzindo para português, é isso que eu estou fazendo. Então, esse resultado aqui é hoje menos 30 dias, então é 30 dias atrás. Né? E aí eu pego só os dias acima dessa data. E por último, vou dar um order by, aqui para ordenar os nossos resultados, né? Pelo dia. Tá? Então, quero ordenar pelo dia. Aqui no caso, de forma ascendente. Né? Se eu não escrever nada aqui, ele faz de forma ascendente. Se eu quiser de forma descendente, é só colocar o desk. Então, eu vou executar isso aqui e vamos ver o que a gente obtém. Então, aqui desde o dia 10 de 11 de 2020, né? Hoje, no caso, é dia 10 de dezembro de 2020, então ele pegou realmente aí 30 dias e ele passa aí o número de casos confirmados em cada um desses dias, tá legal? Como que eu coloco isso no gráfico? É muito simples. Vocês veem aqui que tem um botão de explorar dados, né? A gente simplesmente clica nele e aqui já aparece explorar com o Data Studio. É uma plataforma do Google, então por isso que ele oferece aqui dentro do BigQuery para a gente consultar, explorar esses dados de forma gráfica. Então a gente pode clicar aqui e ele vai aparecer, né, como explorador sem título. Você pode dar um nome aqui se você quiser, você pode colocar
por exemplo, casos confirmados últimos 30 dias, Itália. Pronto, então você já colocou um título. Ele já monta aqui um gráfico para você automaticamente, vou dar um delete. E eu vou querer criar um meu. Então, vou criar aqui um gráfico de séries temporais. E aí ele já aparece aqui para mim, tá? No caso, eu vou querer colocar os casos confirmados por dia, né? Então, automaticamente ele já coloca uma métrica aqui, que é a contagem de registros por dia, que no caso só tem um, então por isso que ele deu constante aqui, mas eu vou tirar isso. Vou colocar o de casos confirmados. Então, substituir a contagem por dia, né, pelos casos confirmados, né? Então a gente vê aqui que já está escrito casos confirmados de 10 de novembro até 10 de dezembro. Se vocês olharem aqui, 10 de dezembro não está aparecendo 100%, né? Eu vou colocar um pouquinho mais para a direita, só arrastando aqui essa parte, e aí vocês conseguem visualizar o gráfico completo. Né? E aí eu posso fazer algumas modificações, né, para tornar esse gráfico um pouco mais interessante, mais bonito. Né? Eu posso trocar a linha pela barra, se eu quiser, por exemplo, mas no caso vou deixar a linha mesmo. Vou colocar exibir pontos, posso mudar aqui a cor dos nossos gráficos, né? Vou colocar em vermelho, e eu posso mostrar os rótulos dos dados. Né? Então agora ficou muito mais interessante. Né? E eu posso também tirar a legenda. Né? Se eu vier aqui na parte de legenda e colocar em nenhum aqui, ele vai tirar, porque não precisa. Né? A gente já sabe aqui o que está fazendo. Tá? Então vamos só reduzir esse gráfico aqui para colocar um de total também, né? Que eu quero. Então vou só dar arrastar um pouco para a direita, diminuir aqui, aqui também, só para ter o gráfico aqui menor, centralizar ele. Eu vou adicionar também um gráfico aqui de cartão. Né? O cartão ele pode trazer informações resumidas, e aqui ele já automaticamente utilizou a nossa métrica de casos confirmados e pegou a soma, né, de todos os dias. Então aqui eu só vou diminuir o tamanho, era exatamente isso que eu queria mesmo, e vou colocar aqui na verdade, alinhado com esse gráfico, e eu posso mudar o título. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na métrica, editar, e casos confirmados nos últimos 30 dias. Então a soma, né? A agregação aqui é a soma. Poderia colocar média, né? Que ele dá uma média de 26, mas eu quero a soma mesmo de casos confirmados na Itália nos últimos 30 dias. Pronto, a gente já conseguiu transformar aquele resultado da consulta do BigQuery em um gráfico, né? Ou em dois gráficos, na verdade, duas informações diferentes que a gente consegue realmente analisar sobre os casos, né, de Covid dos últimos 30 dias na Itália. Depois eu posso salvar isso, por exemplo, né, ele vai ficar salvo lá no Data Studio quando você acessar, né, quando você quiser ver tudo que você explorou ou tudo que você montou de relatório. Né, inclusive você pode compartilhar isso como relatório, é só aplicar aqui na parte de compartilhar, que ele já vem diretamente para um relatório sem título. Né? Num relatório sem título, aqui você pode adicionar outras informações de, na verdade, outras consultas do BigQuery se você quiser, ou outras fontes de dados. Você consegue adicionar mais páginas, né, no seu relatório. Então, se transforma realmente num dashboard. Né? Não é só aquela consulta que a gente realizou. Você pode adicionar várias outras informações e deixar isso aqui muito bonito. Né? Transformar realmente num relatório. E aí depois você pode compartilhar com outras pessoas ou até fazer o download como PDF. Tá? Então, era isso essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, deixem seu like ou se inscrevam no canal. Tá bom? Até a próxima.